Agora a gente vai ver o conteúdo de equação da reta e equação reduzida. Então, a gente sabe que para encontrar a equação da reta, a gente tem essa fórmula aqui, onde o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. E geralmente nesse tipo de situação, o que a gente tem? A gente tem dois pontos, certo? Um ponto A e um ponto B, por exemplo, e a gente quer descobrir a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, inicialmente a gente tem que, por exemplo, dizer que existe nessa reta um ponto P que pertence, certo? Então, tem uma reta aqui e tem um ponto P que pertence a essa reta. Eu não sei as coordenadas desse ponto, mas a gente sabe que as coordenadas, como é um sistema de duas dimensões aqui, então a gente tem as coordenadas x e y. A gente está trabalhando as coordenadas no plano. Então, a gente tem coordenadas desse ponto x e y. A gente sabe as coordenadas do ponto A e B, né? As coordenadas do ponto A é x de A, y de A. E as coordenadas do ponto B é x de B e y de B. Então, a questão 4 ela diz o seguinte: obtenha a equação da reta R que passa pelos pontos A e B. Certo? Então, inicialmente a gente tem que fazer o quê? A gente tem que imaginar que existe um ponto P que pertence a uma reta que passa por esses dois pontos. Então, seja P de coordenadas x e y. Certo? E é dado por essa fórmula aqui, certo? Então, eu tenho que o determinante da matriz de coordenadas, inicialmente, a gente tem x e y e 1. Depois tem x de A e y de A. Então, aqui tem x de A e y de A. E x de B e y de B. Então, x de B e y de B. E a gente sabe que o determinante dessa matriz tem que ser zero. Ou seja, por que tem que ser zero? Porque esses três pontos são colineares. Existe uma reta que passa por esses três pontos. Pelo ponto A, pelo ponto B, que a gente tem as coordenadas, e pelo ponto C, que a gente colocou coordenadas arbitrárias, x e y. Então, daqui eu tenho que o determinante de x e y. X de A. Quem que é o x de A? A gente vai fazer de maneira mais direta. Então, está fazendo referência ao ponto A. Então, aqui tem x de A e y de A. Então, é menos 1 e 3. Então, eu tenho aqui menos 1 e 3. X de B e y de B. Então, 3 e 2. 3 e 2. A coordenada que está em x no ponto B é 3. A coordenada que está em y é 2. E aqui a gente preenche com números uns. Como a gente está trabalhando numa matriz 3x3, a gente utiliza o método de Sarri. Então, eu repito, x e y, menos 1 e 3 e 2. Ou seja, eu repeti as minhas duas primeiras colunas. Então, a gente vai fazer a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Da diagonal principal, a gente tem x vezes 3 dá 3x, 3x vezes 1 dá 3x. Então, aqui eu tive 3x. Y vezes 1 dá y. Y vezes 3, 3y. Mais 3y. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá menos 2. E aqui a gente teve a diagonal principal. Então, a diagonal principal menos a diagonal secundária. Da diagonal secundária, a gente tem o seguinte. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 1, 9. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Então, mais 2x. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes y dá menos y. Agora aqui a gente vai ter o seguinte. Eu vou repetir tudo que está aqui desse lado. Então, eu vou ter 3x mais 3y menos 2. Então, é diagonal principal menos secundária. Aqui eu coloquei um 9, só que não é um 9, é um y, certo? 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes y dá menos y. Tudo bem? Então, aqui é menos a diagonal secundária, então a gente pode só fazer o jogo de sinal.
Menos com mais dá menos, então aqui fica menos 9. Menos com mais dá menos, certo? Então tem aqui menos 2x. Menos com menos mais, então mais y. Daqui a gente vai ter o seguinte. A gente tem esse termo aqui, que tem x, e esse termo aqui, que também tem x. Então a gente pode somá-los. Então 3x menos 2x dá x. Então eu tenho x. Eu tenho aqui esse termo que tem y e esse termo aqui que também tem y. Então, 3 mais x, 3y mais y dá mais 4y. Eu tenho aqui menos 2 e menos 9 que dá menos 11. E isso é igual a zero, pelo fato de que esses três pontos são colineares. E aqui, pessoal, a gente acaba de encontrar a equação geral da reta. Tudo bem? Então, essa daqui é a nossa e esta é a equação geral da reta. E o que eu vou fazer para encontrar a equação reduzida da reta? Então, para encontrar a equação reduzida da reta é um processo muito simples. O que você faz? Você só isola o y. Então, tudo que não tem y, você coloca para o outro lado da igualdade. Então, por exemplo, a gente tem aqui que a equação geral é dada por isso aqui. X mais 4y menos 11 igual a zero. O 11 ele está negativo, passa positivo. O x está positivo, fica negativo. Então, eu tenho que 4y vai ser igual a x. Está positivo, passa negativo, então fica menos x. O 11 está negativo, vem positivo, então mais 11. Daqui eu tenho que y vai ser igual. 4 estava multiplicando, passa dividindo. Então, menos x mais 11 dividido por 4. Se você quiser deixar assim, já está correto, você pode, como o 11 ele é denominador comum aqui, então a gente pode separar na soma de duas frações. Então, y vai ser igual a menos x sobre 4 mais 11 sobre 4. Por quê? Quando a gente soma frações com denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Então, fica menos x mais 11, que é justamente o que está aqui em cima. Mas até aqui, dessa parte aqui, já continua correta, certo? Então, aqui é o que pra gente? Então, como acredito que não tenha dado para visualizar no vídeo, eu só separei, certo? O 4 é o denominador comum desses dois, a gente pode separar como sendo a soma de duas frações. Então, é menos x dividido por 4 mais 11 dividido por 4. E essa, por sua vez, é o quê? É a equação reduzida, que se parece muito com a equação do primeiro grau, a equação afim.